Boa tarde, moçada. Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, deixe os seus comentários, fortaleça o nosso trabalho em prol da democratização do ensino da geografia. No nosso encontro de hoje, eu irei falar um pouquinho sobre uma condição atmosférica que está atuando nesse exato momento no centro-sul do Brasil e que tem causado, de certa forma, algumas chuvas torrenciais em alguns pontos do território brasileiro. Então, estou utilizando aqui o recurso do site do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para mostrar a vocês as condições atuais da atmosfera do tempo no território brasileiro. Mas eu vou centralizar essa explicação numa condição atípica que eu estou observando e que não é muito comum que aconteça, ainda mais aqui no nosso litoral da região sudeste e parte do litoral da região sul. Então aqui nós temos essa imagem de satélite, onde nós podemos perceber a manutenção de um centro de baixa pressão atmosférica aqui no litoral da região sudeste, criando as condições ideais para a formação de núcleos de chuva. Normalmente, os padrões de circulação do ar atmosférico aqui nessa área envolve o deslocamento dos ventos que vêm da Amazônia através dos rios voadores e também da Alta da Bolívia, que é um centro de alta pressão atmosférica que se forma aqui na Bolívia, que é muito comum na primavera, no verão e etc., que também desloca ventos para o centro-sul do Brasil, e a formação de um centro de baixa pressão aqui no norte da Argentina, no Paraguai, denominado Baixa do Chaco, que é responsável também pela formação de núcleos de chuva, ou seja, sistemas de convecção que causam nessa época do ano chuvas pesadas ou fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Mas o que eu falo a respeito sobre um padrão atípico de circulação é que essas nuvens, nesse ponto, elas estão penetrando na região sul, vindas do Oceano Atlântico. Então, observe pela movimentação das nuvens que essas nuvens aqui embaixo estão penetrando no Paraná, no sul de São Paulo, em Santa Catarina, indo em direção ao Paraguai. Então, quanto mais amarelada, laranjada, avermelhada e na cor vinho essas nuvens se encontrarem, mais densas elas são. Então, as nuvens, por exemplo, que aparecem aqui nessa cor mais escura, nesse vinho bem destacado, são as células de convecção formadas por nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus. Então, se vocês tiverem uma percepção bastante grande, perceberão que há uma corrente que faz com que essas nuvens, nesse ponto, se desloquem para o mar. Repare, aqui no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, essas nuvens estão formando um corredor de instabilidade atmosférica que está avançando em direção ao Oceano Atlântico.
Na altura aqui do Rio de Janeiro, ou seja, na direção do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma mudança nos padrões de circulação do vento. Repare que aqui as nuvens agora estão indo de nordeste para sudoeste, e na medida em que elas se aproximam do litoral da região sul, elas passam a circular de leste para oeste. Isto porque nesse ponto aqui existe uma célula de baixa pressão atmosférica que está sugando a umidade que vem da Amazônia, esse corredor de umidade, que inclusive tem sido responsável nos últimos dias por um grande volume de chuva no norte de Minas Gerais e na Bahia, além de parte de Goiás, incluindo-se o Distrito Federal, Tocantins, o norte do Mato Grosso, o sul do Pará e por aí vai. E esse corredor de umidade, nesse exato momento, são 3h15 da tarde, nós temos aqui o surgimento e o crescimento das células de convecção, as nuvens cúmulos nimbos. Se eu tivesse gravando essa aula, esse vídeo, às 16, 17 horas, nós teríamos aqui um número muito maior de células convectivas nas cores vermelha e vinho, indicando a ocorrência de chuvas pesadas, sobretudo nesse corredor de umidade que se estende do noroeste do Amazonas até o Oceano Atlântico. Agora, eu chamo a atenção sobre esse padrão anormal que basicamente se repetiu agora, coisa de 2 semanas atrás tivemos um padrão parecido, mas esse padrão ele está mais intenso, que envolve a formação dessa célula de baixa pressão que está levando, ou proporcionando a formação de nuvens cúmulos nimbos que estão provocando chuvas em pontos aqui de São Paulo e também da região sul do Brasil. Agora, eu digo um padrão anormal, por quê? Porque essa célula de baixa pressão, ela está se mantendo aqui já há alguns dias. E como eu estudo essa parte há muito tempo e monitoro, através das imagens de satélite, os padrões de formação de nuvens, de circulação atmosférica e etc., eu posso dizer a vocês que se esse padrão se formar em janeiro, fevereiro, início de março, quando as águas do Atlântico Sul estiverem mais aquecidas, haverá a possibilidade, olha o que eu estou dizendo, haverá a possibilidade de nós termos o surgimento ou a formação de um furacão no litoral brasileiro. No ano de 2004, em março de 2004, nós tivemos a formação do furacão Catarina, que foi o primeiro furacão registrado aqui no Brasil, que causou enormes prejuízos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, o furacão Catarina, ele não se formou em função desse padrão que está sendo demonstrado aqui. Ele se formou porque as águas do Atlântico Sul, na altura de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, estavam bem aquecidas, acima de 27 graus, algo atípico para aquela época do ano, mês de março, e houve o surgimento de uma célula de baixa pressão, a pressão atmosférica caiu de forma substancial, criando as condições ideais para a formação de uma tempestade ciclônica. Tormenta ciclônica ou tempestade ciclônica é toda aquela que se forma no núcleo de baixa pressão atmosférica, podendo dar origem a um tornado, podendo dar origem a um furacão, podendo dar origem a um ciclone. Furacão, ciclone e tufão são tormentas que possuem nomes diferentes, mas que se formam no mar, enquanto que os tornados normalmente se formam nos continentes. E esses tipos de tormentas estão associadas
a queda acentuada da pressão atmosférica. No caso aqui, com esse padrão de circulação, nós não tivemos a formação de um furacão, porque a temperatura do mar aqui no litoral sul ainda está abaixo dos 25, 24 graus. Então, as condições de temperatura do mar não são ideais para a formação de um furacão. Agora eu digo que se aqui, nesse exato momento, no dia de hoje, 27 de novembro, tivéssemos a temperatura da água oceânica acima de 26 graus e meio, 27 graus, e se a pressão atmosférica caísse substancialmente, ficasse mais baixo do que ela já se encontra, nós teríamos as condições ideais para a formação de um furacão no litoral brasileiro. Quem mora aqui na capital do Rio de Janeiro sabe que no dia de ontem, sábado, nós tivemos ventos fortes na orla marítima, isso em função, é claro, da presença desse núcleo de baixa pressão, dessa célula de baixa pressão sobre o oceano, nas proximidades do continente. Hoje de manhã cedo, quando amanheceu, ainda estava ventando forte no Rio de Janeiro, inclusive chegou a garoar, mas agora, nesse exato momento, já são quase 15h30, já não está ventando, o tempo firmou, a temperatura está subindo, e o que pode acontecer no início da noite, né, ou no final da tarde, é a formação de núcleos de chuva sobre a região metropolitana. Aqui nós temos o sul de Minas Gerais, onde vocês podem perceber que há um núcleo de instabilidade atmosférica se dirigindo para o Rio de Janeiro. Aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, repare que está se formando um núcleo de nuvens que podem provocar, de repente já estão até provocando alguma chuva no interior do estado, lá no sul, na região de Volta Redonda, mais ou menos ali nas proximidades de Muriqui, Angra dos Reis e por aí vai. Agora eu chamo a atenção da manutenção da instabilidade, né? No mês de novembro tivemos muita chuva, né? Aqui na Bahia, norte de Minas Gerais. Esse ano está muito atípico, por quê? O período de chuva aqui no sertão, nessa parte onde está o cursor, ele normalmente começa no mês de dezembro. As chuvas aqui no sertão nordestino iniciam-se em dezembro e se estende até mais ou menos abril. E aqui no norte da região nordeste, essas chuvas podem até se estender pela primeira quinzena de maio em alguns municípios. Mas também tivemos um padrão bem atípico aqui, a partir do mês de novembro, quando então chuvas volumosas atingiram vários municípios do sertão nordestino. Então, isso é típico porque, bom, nós estamos no terceiro ano de Laninha e quando a Laninha se manifesta, nós temos a intensificação das chuvas aqui no interior do Nordeste, o que de certa forma é bom porque, além de encher os açudes e os reservatórios das usinas hidrelétricas, pode garantir e garante aos produtores rurais boas safras. Então, isso de certa forma é muito bom para a economia local, desde que essas chuvas não sejam muito fortes, não sejam volumosas e que causem, por exemplo, um termo que é muito usado lá no sertão, que é o arrombamento dos açudes, ou seja, aqueles açudes de terra e pedra, os menores açudes, eles se rompem quando nós temos chuvas torrenciais com volume muito grande, e isso acaba causando prejuízos, inclusive às lavouras, destruindo plantações e tudo mais. Mas pelos padrões que eu estou reparando, né, o inverno no Nordeste, o inverno, que fique bem claro, lá no Nordeste é o período das chuvas. Então o inverno aqui no sertão é de dezembro até abril. Na verdade, a estação astronômica é verão, mas é o período que eles chamam lá de inverno. Então, o inverno do Nordeste esse ano, acredito eu, que vai ser um inverno
mais generoso do que foi o último inverno, do último verão, né? A gente fala assim, inverno do último verão, porque na verdade é a estação do verão. Então espero que vocês entendam o porquê dessa variante da terminologia que eu estou utilizando. Então, eu acredito que o inverno vai ser bem mais generoso com os produtores rurais nordestinos. E eu estou monitorando também o nível dos reservatórios, o reservatório de Sobradinho, no Rio São Francisco, aqui em cima, né, ele está com mais de 60%, né, está com quase 65% do seu volume. Para o mês de novembro, excelente. O reservatório de Sobradinho e outros reservatórios do Rio São Francisco vão atingir a capacidade máxima nesse verão, né, que eles chamam lá de inverno. Enfim, até mesmo porque as chuvas também estão sendo bem generosas no estado de Minas Gerais. Agora, eu vou mostrar a vocês, porque na medida em que a imagem vai sendo atualizada, né, vocês estão vendo aqui nós temos Chile, Argentina, a Bolívia, aqui já começam a se formar núcleos de nuvens. Então, esses núcleos de nuvens, se eu tiver que filmar essa América do Sul, ou tiver que fazer um vídeo amanhã sobre isso, não vai dar, porque amanhã é jogo do Brasil, coisa e tal, Brasil e Suíça, vocês poderão ver que essas nuvens já estarão bem maiores. Então, na verdade, nós teremos a formação de uma zona, já está se formando uma zona de instabilidade atmosférica, que vai avançar em direção ao Paraguai, em direção ao Uruguai, ao leste da Argentina e ao território brasileiro. E isso, logicamente, poderá vir ser acompanhado do surgimento de uma frente fria lá no sul do Brasil. Então, mas como eu quero frisar bem a vocês, eu estou gravando mais esse vídeo para mostrar essa condição de anomalia atmosférica, que eu considero essa situação de anomalia atmosférica, porque é pouco comum observar o padrão de circulação de vento que nós estamos observando aqui, sobretudo no litoral da região sudeste, onde um núcleo de baixa pressão atmosférica tem se mantido ativo durante alguns dias, criando essas condições atmosféricas ideais para a formação desse corredor de nuvens que tem sido responsável pelas chuvas que estão ocorrendo no norte de Minas Gerais, na Bahia, e há de se destacar também esse núcleo bem forte de chuvas que se formou nas imediações de Salvador, que está avançando aqui para o Sergipe, penetrando em Alagoas e etc. Agora, ontem, engraçado, ontem nós tínhamos essas nuvens da zona de convergência intertropical, da ZECIT, entrando aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, fazendo esse movimento. Agora, hoje, nós tivemos a mudança, né, do padrão de circulação. Repare que essas nuvens agora estão vindo do continente para o mar, ou seja, o vento lá mudou de direção. Então, moçada, é isso que eu queria mostrar a vocês, né? Deveremos ter alguns pontos aqui da nossa região, chuva forte na região sudeste, como já está acontecendo lá no norte de Minas Gerais, Espírito Santo, sul da Bahia, e estamos observando esses núcleos de chuva se formando aqui no sul de Minas Gerais e se dirigindo aqui para a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde talvez nas próximas horas poderá provocar uma chuva forte acompanhada, né, de descargas elétricas. Mas a tendência é que o tempo ele se estabilize nos próximos dias e a temperatura entre em elevação aqui na cidade do Rio de Janeiro, que registrou o mês de novembro com temperaturas médias abaixo da média que é registrada ao longo dos anos. Valeu, moçada! Um forte abraço para vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!